Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do IDOR Podcast. Nessa temporada de trajetórias que nós trouxemos aqui vários exemplos inspiradores, hoje não vai ser diferente. Meu nome é Hermes Garcia, felizmente host desse podcast e com a minha parceira aqui, Flávia Alvim. Tudo bem, Flávia? Tudo ótimo. E hoje a gente está com uma convidada super especial, a doutora Érica Rodrigues, que é professora permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Médicas, pesquisadora, gerente científica do IDOR Rio de Janeiro e presidente da Comissão Própria de Avaliação da Faculdade IDOR de Ciências Médicas. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Érica, eu já anotei aqui a minha primeira pergunta, porque assim, tem para mim que você estuda neuroplasticidade, neuroimagem, reabilitação, neuromodulação. São termos muito técnicos que envolvem explicações complexas e que você tem encarado isso na sua pesquisa, né? Conta pra gente como explicar isso, talvez de uma maneira mais popular, né, para o público de maneira geral. O que isso tudo quer dizer? Na verdade, eu acho que eu posso definir o meu trabalho dentro da pesquisa como uma pesquisa sobre os mecanismos do controle de movimentos, de como a gente se move, e de plasticidade. Aí plasticidade pode ser um termo um pouco menos usual, eu acho que vale a pena talvez definir. Plasticidade, na verdade, é a capacidade que o nosso cérebro tem, o nosso sistema nervoso como um todo tem, de se transformar. Então, abrange desde o nível do DNA até mudar, de fato, a estrutura. Como as conexões entre diferentes áreas se dão, o quão forte essas conexões são. Então, plasticidade ela vai englobar todo esse repertório, desde a genética, a célula, até o sistema. E a plasticidade ela vai fazer com que o nosso sistema nervoso ele possa se transformar sempre que a gente tiver algum desafio, alguma interação com o mundo. Então, a gente trabalha esse sistema de plasticidade, principalmente no controle motor, mas também em outros contextos. E a neuromodulação, ela vem tentando otimizar esse processo plástico. Então, o tempo todo, o nosso sistema nervoso ele está se modificando, a gente está aqui conversando, e a partir dessa nossa interação, isso vai transformar um pouquinho o nosso sistema nervoso. Esse é um processo natural, mas a gente pode tentar usar artifícios, digamos assim, tanto internos, usando feedback, mostrando para o nosso sistema nervoso o que ele está fazendo para que ele faça mais ou menos aquilo, como usar estímulos externos, estímulos físicos, para tentar acelerar esse processo de plasticidade que seja adequado, que seja bom, que signifique uma melhora, digamos assim, do comportamento e diminuir processos que possam estar prejudicando um determinado comportamento ou uma determinada função. Ô, Érica, e por que a fisioterapia? E como que você acha que essa escolha te abriu caminho para a neurociência? A fisioterapia, bom, eu sou apaixonada pelo movimento, isso desde sempre. Então, sempre amei esportes, tanto assistir esportes como jogar. Já fui atleta de basquete, quem vê hoje não pensa, mas... E a partir desse amor pelo movimento, é natural que eu tive vários encontros com a fisioterapia ao longo da minha vida, né? Mas eu me apaixonei mesmo pela fisioterapia. Foi um episódio trágico, um pouco, porque foi uma prima muito querida. Ela sofreu um acidente grave, fez um traumatismo craniano, um politrauma, né, várias fraturas. Então, ela teve que passar por um processo de reabilitação muito longo. Felizmente, ela está ótima hoje, deu tudo certo. E ao acompanhar esse processo de reabilitação, aí eu realmente me apaixonei e resolvi fazer fisioterapia. Então, eu pensava em fisioterapia dentro dessa coisa de recuperação, mas quando eu entrei para a fisioterapia, eu não tinha ideia dessa reflexão de onde vinha essa recuperação de fato, né? E quando eu cheguei na faculdade, que aí eu comecei a conhecer a fisiologia, a anatomia, aí eu fui
entendendo que, na verdade, esse processo de recuperação ele era completamente dependente, principalmente da plasticidade, né? Dessas mudanças no cérebro. E daí eu comecei a me interessar cada vez mais pela neurociência em si, comecei a fazer monitoria em todas as neuros, anatomia, fisiologia, patologia, e comecei também a iniciação científica. Na época, a gente não tinha uma iniciação científica que era voltada para o estudo do movimento em humanos, disponível, mas aí eu comecei a trabalhar no laboratório de biomecânica, por um lado, no laboratório de fisiologia neurológica do outro, para começar a montar esse quebra-cabeça, digamos assim, e daí que eu acabei caindo na neurociência. Mas você chegou a atuar em clínica, hospital ou não? A pesquisa já te pegou logo ali graduanda? Isso é uma pergunta muito interessante, porque a gente tem muito essa visão de que a pessoa, ou ela é pesquisador, principalmente no Brasil, né? Ou ela é pesquisador, ou ela está na clínica. A gente não costuma ter muitos exemplos de pessoas que fazem as duas coisas. Mas eu sempre quis fazer as duas coisas. Então, eu gosto muito da assistência em si e do ensino relacionado à assistência. E eu gosto muito da pesquisa. E isso, por muito tempo, foi para mim, um grande desafio, porque eu sempre achava que eu tinha que escolher. Até quando eu resolvi fazer fisioterapia, eu tinha muita dúvida se eu queria fazer. Eu fiz. Da época não tinha ENEM, né? No século passado. Eu sei, já ouvi falar. Eu também não tinha ENEM. Não tinha ENEM. Então, a gente, para cada vestibular que a gente prestava, a gente prestava o vestibular e a gente escolhia uma determinada carreira dentro daquela universidade. Então, eu coloquei fisioterapia em algumas e em outras eu coloquei biologia. E a biologia era porque, na época, eu achava que fazer pesquisa era fazer biologia. Eu não tinha essa visão em que você fazer pesquisa era algo tão multidisciplinar e tão... Então, eu, na verdade, quando eu optei pela fisioterapia, eu fiz uma opção triste, eu fui até o final, eu cheguei aí na UERJ, na minha matrícula para biologia, porque eu passei para biologia, e eu cheguei aí no dia, só que eu falei, as matérias coincidiam muito, os horários. Então, eu falei, eu vou tomar a vaga de uma outra pessoa e eu não vou conseguir levar os dois cursos. E aí eu optei pela fisioterapia. Mas, na verdade, eu sempre quis fazer a pesquisa, que a biologia representava na época, e a fisioterapia. E eu tive muita felicidade porque eu acabei conseguindo. Então, ainda na graduação, eu fiz alguns concursos, acabei optando por ficar na Polícia Militar, porque embora o concurso tenha sido um concurso mais de respiratória, mas eles queriam alguém para fazer um centro de reabilitação e era um concurso que foi pensado nos policiais vitimados e que tinham, em grande parte, deficiências que eram neurológicas, né? Então, eu fui para polícia nessa parte clínica e, ao mesmo tempo, eu terminei a graduação e entrei no mestrado para já seguir a trajetória com pesquisa. E o tempo todo eu fui levando essas duas coisas, digamos assim, em paralelo, mas buscando sempre a maior conexão possível entre elas, até porque os meus interesses eles estavam ali permeando as duas. E lá na polícia, você usou esses dados para sua pesquisa? Lá você também podia fazer pesquisa? E aí depois como você chega ao IDOR? Não, na verdade eu cheguei no IDOR, foi o meu caminho de chegada. Eu cheguei no IDOR antes do IDOR existir, na verdade. Então, eu fiz o meu doutorado sanduíche. Então, uma parte do meu doutorado eu fiz na França. E a minha orientadora na França, ela gostava muito de mim, até hoje nós somos colaboradores. Ela queria que eu ficasse na França, que eu seguisse lá, fazendo um pós-doutorado, enfim. Mas aí eu sempre gostei muito do Brasil, eu tenho a família, os amigos, eu amo a cultura brasileira. Então, eu queria muito voltar. Então, eu falei para ela, eu vou voltar,
eu tenho que voltar, eu já estava na polícia, eu tinha feito uma licença na polícia e eu tinha me comprometido que eu iria voltar e que eu iria ficar aqui após essa licença. Eu falei, eu vou ficar lá. Se em um ano eu não tiver nada de pesquisa para fazer lá, aí eu acho que eu saio da parte clínica e eu venho e faço pesquisa. Só aqui na França. E assim combinamos. Mas aí eu voltei, felizmente, quando eu voltei já tinham algumas possibilidades, e aí eu logo entrei numa universidade particular para fazer o programa de pós-graduação em ciências da reabilitação, enfim, então rapidamente se abriram oportunidades relacionadas à pesquisa com o ser humano e em movimento, que era o que eu queria fazer. E então eu retornei à França e falei, olha, eu vou voltar. Quando eu falei, eu vou voltar, ela falou, olha, você conhece, por um acaso, a Fernanda Moll? Aí eu, na época, não conhecia. Ou o Jorge Moll, aí o Jorge Moll já tinha assistido palestra. E ela falou, vocês precisam se conhecer, porque ela tinha conhecido os dois nos Estados Unidos. Eles estavam nos Estados Unidos na época. Vocês precisam se conhecer, porque vocês pensam parecido, vocês têm objetivos muito parecidos, vocês têm perguntas parecidas, e ela está pretendendo voltar para o Brasil também. E foi ela que nos apresentou. Então, na hora que eu voltei para o Brasil, eu já vim trazendo alguns dados e trabalhando junto com a Fernanda na análise desses dados. E, a partir daí, o IDOR estava começando a ter uma sementinha. Nossa, que acontecia ainda dentro dos hospitais. E, então, eu vi o IDOR se construir totalmente. E ficamos como colaboradores, depois eu nessa faculdade pública, e o IDOR e mais várias outras universidades, né, que a gente colabora e colabora até hoje. E a gente começou a submeter os grants, fazer projetos juntos, pedir dinheiro, e a obter os financiamentos e compartilhar os alunos. A gente precisa até agradecer essa conexão, né? Quem fez essa conexão, com certeza. Tudo está gerando aí também. Essa ponte maravilhosa que construiu o castelo. Não, é maravilhoso, porque eu tive uma oportunidade única de realmente ver o IDOR nascer, crescer, e até que eu vim, hoje em dia eu trabalho aqui, né? Completamente. Mas... Com tantas frentes de pesquisa, Érica, e assim, desde o começo, né? Desde a graduação, você já pensando nisso, você recebe depois um reconhecimento em 2017 de jovem cientista aqui do estado do Rio, né? Pela FAPERJ. Tem algo que você acha que chamou mais atenção? Tem algo que você acha que pesou um pouquinho mais para chegar a esse reconhecimento? É muito importante, né? Para quem trabalha com pesquisa, a gente ganhar o financiamento dentro da pesquisa. Ele é mais do que só o dinheiro, né? O dinheiro é óbvio, é super importante, a pesquisa científica ela é muito cara, mas o financiamento também é uma prova, digamos assim, de que o seu trabalho está sendo reconhecido como algo que é válido, algo que faz sentido, e você também está sendo reconhecida como alguém que é capaz de levar aquele trabalho até o final e chegar numa resposta. Então, é muito importante a gente receber esse reconhecimento dos pares, e é um reconhecimento que é um projeto que já estava totalmente pautado no que eu queria fazer mesmo, que era o mecanismo de controle motor, que era estudar a plasticidade, que era mudar a plasticidade com a neuromodulação. E aí eu fiquei como jovem cientista até ano passado. Aí esse ano não sou mais jovem. Mas é cientista. A partir desse ano ficou só como cientista do nosso estado pela primeira vez. Espero obter êxito também. Tudo bem, vai ser um bom jovem há mais tempo, cientista. E você participa de programas como IDOR Day, Tour da Ciência, Férias com Ciência, ou seja, né, essa divulgação científica para jovens. Qual a importância assim, que você acha que tem essas iniciativas para despertar o interesse na ciência para esses jovens? Eu particularmente, eu adoro a divulgação científica, porque eu acredito demais em desmistificar a ciência, né? Porque
a gente tem muitos estereótipos do cientista maluco, ou o cientista é aquela pessoa, ou é um gênio intangível, totalmente diferente de todo mundo, ou é aquela pessoa, ou aquele louco totalmente desajustado socialmente. E, é claro, temos vários desajustes, mas, na verdade, o cientista ele é uma pessoa, como outra qualquer, com todos os seus problemas, suas fragilidades, e uma pessoa que só vai conseguir fazer alguma coisa se estiver trabalhando dentro de uma equipe. Então, não existe ciência em uma pessoa, não existe. A ciência ela é necessariamente uma equipe, ela é necessariamente multidisciplinar, ela precisa de conhecimentos que são muito diferentes para acontecer, principalmente se você está falando de ciências de ponta, né, de algo que realmente tenha um impacto no conhecimento que está sendo gerado no mundo. Então, acho que esses programas eles são fundamentais, primeiro por isso, por mostrar que a ciência ela é algo construído, ela é algo construído por pessoas e por pessoas trabalhando juntas. Então, acho que essa é a primeira coisa. E a segunda é porque eu acredito muito na ciência como uma filosofia de vida, né? Eu acho que a ciência ensina demais a gente a... Nunca tem uma resposta que é definitiva. O tempo inteiro você está questionando o que você mesmo fez. E se você mesmo teve todos os controles que eram necessários. Eu acho lindo, por exemplo, nos ensaios clínicos, o pesquisador, ele tem que estar o que a gente chama de cego, né? O pesquisador, ele não pode saber quem é o paciente que recebeu o tratamento em relação ao paciente que recebeu um placebo, né? Que recebeu algo que imita um pouco o tratamento, mas não tem o princípio ativo, digamos assim, do tratamento. E por quê? Porque nós somos seres humanos. Então, a gente vai sempre... Se eu pedir dinheiro, escrevi um projeto gigantesco, montei uma equipe, convenci um monte de gente que era muito legal usar a neuromodulação para otimizar essa plasticidade nesse tipo de paciente... Eu acredito nisso, porque senão eu não ia botar minha força nisso, certo? Exato. E aí, se eu faço isso tudo, eu vou tender de forma totalmente... A querer que isso dê certo, né? A provar que a sua certeza é correta. Exatamente, eu acredito. Então, quando eu acredito, eu vou olhar aquilo de forma diferente. E aí, eu posso induzir ali um viés. Uhum. Então, eu acho que a pesquisa, ela... nos ensina o tempo inteiro, o método científico, a forma como o pensamento científico ele é formado, nos ensina o tempo inteiro a duvidar o tempo inteiro, a tentar pensar e planejar da melhor maneira possível, a tentar buscar também a melhor forma de se fazer algo o tempo todo e nunca acreditar que já está bom, que já é suficiente. E eu acredito nisso como uma filosofia de vida, eu acredito nisso como algo que pode melhorar o mundo de maneira sistemática. Então, eu acredito também na divulgação científica nesse sentido. Fora que não adianta nada a gente descobrir coisas super interessantes se isso não tiver, em alguma análise, um impacto dentro da sociedade, né? Não faz sentido fazer pesquisa se ela não for ter um impacto direto, indireto e outros projetos. Então, você tem que conseguir transformar aquele conhecimento de alguma maneira para que a sociedade entenda e valorize o que está sendo feito. Érica, acho que conversando com você, a gente já entrevistou acho que uns 10, nas nossas curtas trajetórias desse podcast, teve umas 10 entrevistas já. Basicamente, a curiosidade é o que move a maioria dos pesquisadores, essa ânsia de descobrir, de questionar a própria certeza, né? E aí a ideia do projeto aqui era também mostrar para as pessoas que o cientista não é algo inatingível, né? Que com muito trabalho, com muito esforço, a gente chega lá, né? Eu estou falando isso porque, olhando, né, você falar, eu fico pensando que também tem a questão de formar os novos cientistas, né? E a sua equipe, como que é também traduzir isso, às vezes coisas tão complexas, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais palpável. É um exercício? Você costuma fazer isso sempre? Como que funciona esse ensinamento no dia a dia? Eu acho que é um exercício, mas eu acho que é algo que vem muito de uma construção coletiva. Você ensina
o ensinar, você ensina muito pouco ciência. É engraçado, porque sempre que a gente recebe um aluno novo de iniciação científica, a gente fala, ó, você vai chegar aqui, você vai ouvir coisas muito diferentes, você tem jargões, não tem jeito, né? Que a gente não se assusta. Vão participando, vai perguntando, vai interrompendo, porque de repente você vai ver que você vai começar a entender a dinâmica, a entender como funciona. E aí, no início, as pessoas ficam assim, ela só está querendo ser legal, né? Na verdade, eu nunca vou entender isso. Né? Vários já me falaram isso. Ela quis ser legal, eu não quis me assustar, mas, na verdade, eu nunca vou entender. E aí, depois, a pessoa fala para mim, olha, é incrível, mas, realmente, você começa a conseguir prever o que vai acontecer, você começa a conseguir entender como é que você... ir numa reunião que é com a equipe técnica de físicos, engenheiros e entender o que eles estão precisando saber para melhorar o programa que eles estão fazendo. Então, realmente, é algo que, sinceramente, não sei se existe alguma fórmula, se existe, eu não conheço, mas é algo que tem que ser construído. E tem que ser construído no Você acha dia a que dia, talvez seja nas orgânico, né? A cabeça abre, de repente, conforme você vai vivenciando aquilo. A gente vai vivenciando, isso vai transformando a nossa linguagem, isso vai transformando o nosso pensamento, a gente vai conseguindo chegar numa linguagem comum, e aí você começa a conseguir conversar com pessoas que são extremamente técnicas, você começa a conseguir conversar com pessoas que estão completamente na clínica para entender também qual é a dor dela, porque sem a dor da pessoa que está ali na clínica, você não vai ter nunca projetos que vão estar bem ajustados, principalmente quando a gente pensa uma pesquisa mais aplicada. Você começa a conseguir entender até um pouco como se comunicar com as pessoas que trabalham com mais a divulgação, ou quais são as premissas, o que é importante. E, a partir daí, de repente, quando você vê, você está construindo o que é um projeto científico, digamos assim, em todas essas facetas. E para não chocar tanto, talvez a melhor dica poderia ser desde a graduação, talvez, já ter alguma coisa de iniciação científica ali. Com você foi um pouco assim, né? Sim. Isso ajuda mais do que, sei lá, numa pós ou num mestrado só a gente começar a se envolver com isso, talvez é uma chave. Isso aí Contato. Quanto antes melhor, né? Uhum. É um princípio, eu acho, geral, que serve para tudo. Uhum. A plasticidade, ela nos mostra que sempre é possível, então a gente tem plasticidade até o final da vida. Então, claro, sempre é possível também. Eu acho que tem gente que pode ter tido o mesmo desejo que eu tive lá e abandonou quando eu larguei a biologia, mas que até hoje tem algo... Olha, eu queria trabalhar com pesquisa, então sempre é possível você ir para esse caminho, mas evidentemente, se você desde o início da sua formação, você está sendo exposto a esse mundo, você está sendo exposto a essa maneira de pensar, a essas equipes multidisciplinares, isso vai te trazer benefícios, vai facilitar demais se você quiser trabalhar com a pesquisa efetivamente depois, e eu acredito muito que isso vai... te ajudar demais, independente de você trabalhar com a pesquisa em si. Porque é isso, eu acredito na filosofia do fazer pesquisa, independente do resultado do processo científico. E aproveitando o tema plasticidade, você com todas essas funções, né? Mãe, pesquisadora, gerente, fisioterapeuta, professora, como é que você faz para equilibrar todas essas funções? Assim, deixar pratinho cair? Você tem algum segredo? Eu vou anotar a dica, porque são muitas funções. Tem a polícia militar também, né? Então, haja movimento para ter... Conta, se tiver um segredo, conta pra gente. Olha, eu dou um pouco, mas esse não é um bom segredo. Não é uma boa dica, porque, né? na verdade, essa é uma péssima dica. Porque... Na verdade, dormir é super importante para a plasticidade. Então, não. Você faz esporte? Eu faço, hoje em dia... Eu ia falar, não é possível. Muito pouco. Hoje em dia é muito Meia-noite pouco. às 6, aí naquele horário livre. Faz pilates. Eu faço pilates, mas eu gostaria muito, por exemplo, de jogar um pouco de basquete, mas acaba que esses esportes que têm horários muito fixos, fica complicado aderir.
Mas, sem dúvida, o exercício físico é fundamental para manter a plasticidade, para manter a saúde do corpo como um todo. E eu não sei, eu acho que não tem segredo. Eu acho que o que tem é você estar cercado de, na verdade, grandes equipes, né? O segredo está sempre nas pessoas. O que faz tudo acontecer são as pessoas. Você pode ter o melhor ambiente do mundo, se você não tem pessoas que estão ali. Então, eu acho que esse é o maior segredo de todos. E o segundo segredo talvez seja... Eu tenho uma vantagem enorme, que é tudo que eu faço tem sentido para mim e me faz bem. E é algo que, sem aquilo, eu acho que a minha vida estaria faltando um pedaço. Então, mesmo quando eu trabalho muito... isso não se reflete como necessariamente um sacrifício, né? Isso acaba tendo também um componente de recompensa muito grande. Então, acho que talvez o segredo seja você buscar sentido e satisfação nas pequenas coisas do seu dia a dia. Óbvio, nenhum trabalho é o tempo inteiro maravilhoso, lindo. Claro, tem frustração, tem desentendimento, tem dificuldade de comunicação, isso é natural, né? E é isso que nos faz crescer, inclusive, né? Mas eu acho que, de forma geral, o meu trabalho faz muito sentido para dizer quem eu sou. E aí, isso me complementa e isso faz com que, por exemplo, eu queira que meu filho... Ele também veja sentido no meu trabalho. Então, acaba que eu também complemento a minha família e a educação do meu filho, ela também acaba estando atrelada ao meu trabalho. A minha diversão está atrelada ao meu trabalho. Então, eu acho que isso ajuda demais. Não sobra muito tempo pro vôlei, né? Mas sobra para algum outro hobby, assim? Tem algum... Basquete. Mas sobra para algum outro hobby? Tem, olha, um hobby que você consiga fazer no meio de tudo isso? A minha paixão pelo movimento, ela continua, então, mesmo eu não executando tanto o movimento, eu continuo sendo uma grande fã do movimento o tempo inteiro. Então, esportes, eu adoro assistir diferentes jogos, competições esportivas. Quer me deixar um pinto no lixo, bota na Olimpíada. Daí eu vou a todos os esportes do mundo. É um bom jeito de descontrair. E realmente é algo que me encanta ver a capacidade, né, do homem em desempenhar aqueles atos, né? E me encanta demais também o esporte como uma maneira de ter estratégia, de ter que pensar e de fazer junto ao redor de uma estratégia, né? Porque também ninguém vai ganhar uma medalha sozinho. Mesmo em esportes individuais, tem uma equipe gigantesca que está trabalhando e pensando naquilo ali. Então, o esporte me faz muito bem e a música também é outra forma de movimento, né? Mas a música também e a shows é um hobby também. Eu amo e me faz muito bem. Você arrisca tocar alguma coisa, não, Érica? Olha, eu sou péssima. Péssima. Depois eu vou precisar de uma consulta, porque com coisas manuais sou péssimo. Eu não toco nada, eu não faço dobradura, nada. Precisou usar as mãos, elas não correspondem. Né? Mas, aproveitando até para falar de mãos, e aí eu não vou deixar de falar da neuroplasticidade, é claro. No seu doutorado você estudou um pouquinho, né, o cérebro depois de um transplante de mãos, né? O que foi descoberto ali? Como que foi esse estudo? Isso, meu doutorado foi muito baseado nas alterações do cérebro relacionadas à perda do membro e ao transplante de mãos. Então, foi uma oportunidade gigantesca que eu tive de trabalhar nesse projeto lá na França. Eram pacientes que tinham perdido as duas mãos, então eles eram biamputados. Imagina, você, sem as duas mãos, o tamanho da incapacidade que isso gera, né? Muita dificuldade no dia a dia. Então, eles, anos depois da amputação, ou seja, tudo já tinha acontecido, o cérebro dele já tinha se acostumado que ele não tinha mão, ele já tinha perdido a mão. E aí, ele recebe duas mãos de um doador. Uma pessoa totalmente diferente, que nem tem transplante de coração, transplante de rim, só que transplante de mãos. Já é uma surpresa, eu não sabia que existia isso. Não. Transplante de mãos. Tem de rosto também. Exatamente, de rosto. Mesmo grupo.
A da França foi o primeiro que fez o... Nossa, que massa. E você estava lá. Tá, legal. E aí a grande pergunta da parte que eu estava envolvida nesse projeto era: será que o cérebro de um adulto ele vai conseguir se conectar e controlar os movimentos daquela mão que não é a mão original da pessoa? É uma mão totalmente diferente, com músculos totalmente diferentes, tudo totalmente, tamanho diferente, peso diferente da mão original. Será que o cérebro ele vai conseguir controlar aquela mão se eu conseguir conectar adequadamente os nervos e os ossos? E é uma coisa linda, porque, de fato, você vê um adulto simplesmente começa a aparecer ao longo do tempo. Quando você examina o cérebro, você começa a ver que na área do cérebro que controla mais diretamente os movimentos e a sensibilidade da mão, você começa a aparecer a mão ali naquela área, os diferentes músculos da mão, até que você chega num ponto que músculos que vieram totalmente do doador, então a nossa mão ela tem músculos que estão aqui e que controlam a mão, mas a gente tem músculos que estão só na mão, eles não estão em outro lugar. Então, se eu fiz um transplante dessa região, esse músculo, por exemplo, aqui, ou esse músculo aqui, ele vem totalmente do doador, ele não tem nada a ver com a pessoa que está recebendo aquela mão. E aí você vê que o cérebro, ele é capaz de controlar esse músculo que veio do doador e de uma forma precisa. Então, isso realmente foi algo incrível, muito incrível. É algo que, na época, se duvidava se seria possível, porque a gente passou séculos por N razões. A gente podia fazer um podcast só sobre isso, né? Mas, por N razões, a gente passou séculos achando que o cérebro, depois da fase de desenvolvimento, ele era mais ou menos fixo. E aí isso foi caindo ao longo, ali no final do século passado, né? Quando eu comecei a estudar, mas ainda tinham muitos dogmas, ainda existem muitos dogmas até hoje. Então, naquela época, você realmente mostrar que o cérebro se transforma tanto, que ele é capaz de controlar algo externo, é uma coisa realmente muito maravilhosa e na verdade, abre uma possibilidade gigantesca de coisas que estão sendo exploradas aí até hoje, né? Que é o controle de máquinas externamente, o controle de próteses, o controle por telemetria, digamos assim. Explica um pouquinho para a gente como é que é a neuromodulação aliada a doenças neurológicas. A neuromodulação, como eu comentei rapidinho no início, você está tentando mudar os neurônios, né? Você está tentando modular a atividade dos neurônios. Não, a gente fala dos neurônios, é uma coisa didática, né? Uhum. Das células que estão ali no sistema nervoso, porque não são só os neurônios. E aí você pode fazer isso tanto de maneiras intrínsecas, ou seja, você pega a atividade de determinadas áreas e você mostra aquela atividade para a pessoa. Como é que você mostra? Você pode usar um gráfico, por exemplo. Aí é uma barrinha, ela sobe quando a pessoa consegue ativar aquela área, ela desce quando a pessoa não consegue, e a gente consegue, a partir daí, controlar a atividade da área voluntariamente. Então, isso a gente chama de feedback. Então, a gente trabalha aqui usando o neurofeedback com a ressonância funcional. Como você pode fazer neuromodulação usando estímulos externos? Normalmente, o que eu trabalho são estímulos físicos. Então, você usa correntes elétricas, aí em intensidades muito precisas, né? Claro, de forma que você apenas module e não gere nenhum tipo de lesão. Ou você pode usar estímulos magnéticos, por exemplo, para conseguir transformar a excitabilidade daqueles neurônios. Então, fazer com que as células elas fiquem mais ativas ou menos ativas. E, a partir daí, você pode induzir o funcionamento de áreas da maneira que você quer e da maneira que seja mais apropriada, digamos assim, para a recuperação da função que você está pensando. Então, por exemplo, se eu quero que uma pessoa consiga... A pessoa teve uma lesão no cérebro e ela está com muita dificuldade de controlar o movimento da mão. Eu posso pegar áreas que são importantes para controle do movimento da mão, o córtex motor, que a gente chama, e
tentar ativar esse córtex motor de forma que esse córtex motor consiga mandar mais informações, digamos assim, de controle para aquela mão, e a partir daí você passe a ter um movimento com um desempenho melhor. E uma vez ativado, fica permanente. Isso. E esse é o grande barato, né? A plasticidade, ela existe o tempo todo, o tempo inteiro o nosso cérebro está sendo influenciado, digamos assim, mas ela vai se manter ou não, dependendo de quanto aquilo faz sentido dentro da sua existência, né? Isso é muito importante, porque imagina, se o nosso cérebro se transformasse radicalmente o tempo inteiro, aí a gente ia perder questões essenciais, né? De quem somos, inclusive. Sim. Então, é importante que o cérebro ele tenha uma base, e que essa base ela se modifique, mas ela se modifique só para nos permitir acompanhar a nossa evolução, digamos assim, de interação com o mundo. E a plasticidade, assim como a neuromodulação, ela vai tender a se manter e a se cristalizar, digamos assim, se aquilo fizer sentido. Então, eu acredito muito, isso faz até sentido com os meus projetos, eu acredito muito sempre em induzir a plasticidade que eu quero, as áreas que eu quero, ativar as áreas que eu quero inibir, mas usando aquilo junto da função que eu quero modificar. Então, por exemplo, se eu faço uma neuromodulação pensando em melhorar o movimento da mão, eu vou fazer essa neuromodulação das áreas que, a partir de pesquisas fisiológicas, essas áreas são importantes, eu vou modular essas áreas e, a partir daí, eu vou pedir um movimento. E depois eu preciso incentivar que esse movimento ele também seja repetido e repetido e repetido, e que ele faça sentido na vida da pessoa também. Porque é a partir daí que você vai, de fato, transformar o seu cérebro de uma maneira que vai ser mais permanente, digamos assim. De uma maneira grosseira, tá, doutora? Então, pensando nas Olimpíadas, talvez faz sentido aqueles movimentos, só alcança aquilo por um excesso de exercício e porque faz sentido para aquele atleta. E aí ele consegue desenvolver algo a mais do ponto de vista neurológico. É mais ou menos isso? Sim, exatamente. O aprendizado motor nada mais é do que você repetir um movimento para chegar cada vez mais na precisão exata do recrutamento de cada um dos músculos, para que você chegue naquele ato da forma mais harmônica possível. E isso é muito esforço, é como cada projeto de pesquisa. Não vai ser um dia você tem uma ideia genial, no dia seguinte você tem uma resposta, de forma nenhuma. Exige... E como que funciona em casos específicos, como, sei lá, se a pessoa tem alguma condição de Alzheimer, ou Parkinson, ou um AVC, isso funciona ou não? Aí são técnicas diferentes? Não, a gente usa os mesmos princípios, digamos assim. Claro que, dependendo da doença, você vai ter uma base neurofisiológica e patológica que é diferente. E para cada indivíduo isso também é diferente. Esse é, na verdade, o nosso grande desafio quando a gente pensa em plasticidade, quando a gente pensa em modulação, porque atualmente a gente trabalha de forma mais geral com grandes premissas. Então, por exemplo, se eu quero controlar melhor a minha mão e o córtex motor é muito importante para controlar a mão em condições normais, então eu vou tentar melhorar o funcionamento do córtex motor. Isso é uma premissa válida, e isso faz sentido, isso já está provado que funciona em vários ensaios, digamos assim, mas isso pode funcionar melhor ou pior dependendo da pessoa e dependendo da lesão que aquela pessoa teve. Então, esse é um caminho também que a gente está trilhando agora. A senhora comentou de trilhar agora, né? E eu ia falar um pouquinho das tecnologias futuras, né, Flávia? O quanto isso tem colaborado também, né? Para esse desenvolvimento. Então, uma ressonância nova, poder acompanhar isso ao vivo, isso tudo que a gente percebeu um avanço na neurociência muito grande e recente. Isso é decorrente das técnicas também, ou desses equipamentos, da tecnologia? Por isso está sendo possível descobrir tantas coisas? Sem dúvida. Sem dúvida, o desenvolvimento tecnológico é fundamental para que a gente consiga entender melhor o funcionamento do sistema nervoso,
Então, tanto pensando em técnicas que são mais diretamente relacionadas à função do sistema nervoso em si, então se a gente pensa, você falou aí da ressonância, né? Então, hoje em dia a gente tem aqui no IDOR, por exemplo, uma máquina de ressonância que a gente consegue quantificar a microestrutura, né? Então a gente consegue ver se tem uma alteração lá na capinha que envolve o neurônio, né? Então, essas técnicas são super importantes, elas permitem a gente ter acesso a quais áreas estão ativas, quais áreas não estão ativas, elas permitem a gente fazer neurofeedback, né? Elas permitem a gente mostrar para o indivíduo se a área está ativa ou não, e isso depende não só do equipamento da ressonância em si, como de um processamento computacional gigantesco, né? Que aconteça, então, um desenvolvimento ali muito grande em paralelo, e também a tecnologia de outras áreas que, a priori, não são tão neuro, mas que a gente divide os sistemas para que nós, seres humanos, consigamos abordar esses sistemas. Mas, na prática, no corpo humano, a gente não tem sistemas. A gente tem um sistema, que é o corpo humano. Então, hoje em dia, cada vez mais, a gente está pensando em influência da inflamação, por exemplo. O quanto uma inflamação, que a priori é algo que alguém da neuro de 30 anos atrás talvez falasse, não tem nada a ver com a minha área, mas o quanto esse processo inflamatório ele está influenciando o processo plástico que eu estou tentando induzir, o quanto ele vai influenciar a minha capacidade de responder a uma determinada terapia. Então, hoje em dia, o desenvolvimento tecnológico em diferentes áreas e a nossa capacidade de integrar diferentes informações, que foi algo que mudou muito, né, recentemente, isso está sendo fundamental para que a gente consiga abordar de forma muito melhor as doenças e esse processo de tratamento das doenças de forma mais individualizada. E eu acho que esse é um caminho sem volta, né? Esse é um caminho que realmente tende a nos trazer muitas respostas. Legal. E durante a pandemia, você pesquisou sequelas neurológicas, né, deixadas pela Covid. Hoje, o que você tem para dizer para a gente sobre esses efeitos? Na pandemia, eu sempre brinco que eu falei uma vez numa reunião uma coisa que me definiu. Eu falei, olha, eu só quero alguma coisa da minha vida. Porque eu trabalhava com neuro, com doenças que são basicamente do envelhecimento, com alterações de desenvolvimento. Então, eram grupos de risco no início da pandemia. Eu não trabalhava com nada mais voltado à respiratória. E o início da pandemia foi muito pensando nas consequências pulmonares da Covid. Mas aí, rapidamente, foi ficando muito claro que a Covid não era uma doença pulmonar, que a Covid era muito mais do que a doença pulmonar. E, por outro lado, a gente também entende cada vez mais que o cérebro modula, por exemplo, o controle autonômico, o controle do sistema imune, eles também estão passando ali pelo cérebro. Então, a gente teve o grande desafio de, primeiro, estudar as consequências mais agudas da Covid, digamos assim, no sistema nervoso, e tentar interferir nessas consequências na forma aguda. A gente fez protocolos de neuromodulação, inclusive, tentando melhorar essa cascata inflamatória relacionada à Covid, usando a neuromodulação, principalmente através do sistema nervoso autônomo, né, que é o nosso principal caminho. E a gente está até hoje trabalhando com as consequências de longo prazo, né? Tanto da Covid como das internações e do isolamento em si. E, de fato, a gente tem aí algo que é muito grande, a gente tem consequências, a gente tem a Covid longa, descrita, e a gente tem consequências, então a gente mostra que tem várias alterações que acontecem, mesmo quando você, na fase aguda, não apresentou alterações neurológicas evidentes, você pode, numa fase crônica, desenvolver essas alterações. E esse eu acho que também é algo que a gente vai seguir estudando pelos próximos anos e décadas e que vai ter uma influência na saúde pública. E aí, só por curiosidade, né? Quando a gente fala do esquecimento, eu tive Covid, fiquei meio esquecido, é algo já que
que é comprovado, assim, já foi real. A gente tem muitas evidências de grandes estudos, inclusive as nossas coortes, a gente então seguiu pacientes desde da fase hospitalar, com abordagens diversas, né, desde quantificação muito minuciosa do processo inflamatório até neurológica e com vários exames diferentes, um exame neuropsicológico muito minucioso, e a partir daí, de fato, a gente mostra que uma parcela considerável desenvolve alterações cognitivas e, sem dúvida, os déficits de memória estão entre os mais citados. Você colocaria, assim, num ranking os 3 principais? Déficit de memória, sei lá, perda olfativa, o que mais? Não sei. Depende muito, porque depende muito do tipo de consequência que você teve. Porque, por exemplo, a gente trabalha com um subgrupo que é um subgrupo que teve Covid e foi internado por Covid, mas não foi internado com sintomas clássicos de Covid. Foi internado com sintomas neurológicos. Então, por exemplo, encefalites. E aí, essas pessoas têm um espectro que é mais relacionado a essas lesões diretas, digamos assim, do sistema nervoso. Mas na Covid longa, você tem uma série de efeitos que não estão relacionados a lesões na fase aguda, necessariamente, mas possivelmente a essas interações neuroimune, neuroinflamatórias e que geram consequências no longo prazo. Érica, e pensando nas suas perguntas para o futuro, né, o que você imagina que a gente vai ter aí? Eu sei que é difícil, porque eu não queria só que você se baseasse em dados, né? Se baseasse um pouquinho na imaginação também. O que a gente pode imaginar de reabilitação neurológica aí nos próximos anos? Né? Olha, eu acho que a neuro e os tratamentos dentro da neurologia, eles tendem a se modificar demais nos próximos anos, porque o nosso conhecimento sobre o sistema nervoso ele avançou demais nas últimas décadas. Felizmente, porque as doenças neurológicas elas são muito incapacitantes. E dentro da reabilitação neurológica, eu acredito muito que à medida que a gente consiga entender melhor esses mecanismos que fazem a reabilitação neurológica funcionar ou não, e definir como esses mecanismos podem ser aplicados no contexto individual daquela pessoa, tanto no contexto genético, fisiológico, como no contexto do dia a dia dela, da vida, eu acho que isso é realmente algo que vai se transformar completamente, né? Então, hoje em dia, a gente tem muito assim, a pessoa que trabalha com determinada abordagem ou a pessoa que aplica determinada técnica. Eu acho que no futuro, o que vai acontecer é tal abordagem vai fazer sentido para tal pessoa em tal momento, em outro momento aquilo já não vai mais fazer sentido, vai ter outra coisa que é muito melhor. E eu acredito, então, muito nessa, que a evolução da reabilitação ela vai muito para esse lado de personalização, mas personalização totalmente baseada em evidências, baseada em a gente entender como as diferentes abordagens que a gente usa hoje e as que a gente vai inventar, felizmente, aí, eu espero que serão muitas que a gente vai inventar aí nos próximos anos, mas como elas funcionam, como elas agem no sistema nervoso e de forma geral no organismo, e que a partir daí a gente, de fato, tem algo que seja muito mais preciso. E falando em inventar novas abordagens, né, ao longo dos anos, nas suas pesquisas que estão em acontecimento hoje, que estão acontecendo hoje, se você tivesse que colocar 2 estrelinhas, assim, 2 principais perguntas, quais seriam? Olha, os financiamentos desse ano, né? Acho que é uma boa... É bem hoje. Uma boa referência. Então, os projetos que a gente pediu dinheiro para esse ano tem 2 grandes vertentes. Uma é entender os mecanismos. Então, processos de neuromodulação, principalmente alguns que estão sendo já mais usados em escala na clínica. Então, por exemplo, a estimulação transcraniana com corrente contínua, em algumas posições de eletrodo específicas para estimular, por exemplo, o córtex motor. Então, algo que já está sendo mais usado na clínica, mas que a gente não conhece exatamente todas as consequências daquilo ou o que aquilo está fazendo exatamente no cérebro. Então, a gente tem financiamentos
para entender como aquilo está funcionando no cérebro, como aquilo está mexendo na função do cérebro, como aquilo está mexendo na estrutura do cérebro, como aquilo está impactando marcadores também sanguíneos, então como aquilo está impactando em marcadores de neurodegeneração de forma geral, como aquilo está impactando em marcadores de neuroinflamação. Então, essa é uma linha, entender mecanismos de neuromodulação e da reabilitação neurológica como um todo. E a outra linha que eu botaria uma estrelinha é tentar, a partir desses mecanismos, fazer o movimento inverso, né? Eu entendi qual é o mecanismo, então eu posso, a partir daí, criar novas abordagens, tentar novas formas de modulação que vão ser mais eficientes do que essas que a gente já tem atualmente. Perfeito. Então, é uma retroalimentação. Eu acredito demais nesse círculo. Acabei de ficar cheio de expectativa com as perguntas. Bom, e aí, só para a gente caminhar aqui pensando no futuro, mas eu queria provocar um pouquinho de maneira reflexiva, né, Érica? Você entrou muito por causa do que aconteceu com a sua prima, né? E aí descobriu tudo isso, aprendeu muita coisa. Já dá para dizer que está com a missão cumprida ou ainda não? Na ciência a gente nunca está satisfeito. Nunca. Essa é uma premissa básica. A missão nunca está cumprida. Nunca. Toda vez que cumpre, aí vem uma pergunta e a missão fica mais um pouquinho. Né? É isso. A gente sempre brinca que um bom projeto é o projeto que vai trazer algumas respostas e dezenas de dúvidas. Esse é o melhor projeto que existe. E esse é o que a gente sempre busca na ciência. Então, a missão, eu acho que a gente pode viver 3 vidas e ela vai continuar igual. A missão não está cumprida, mas está cumprida. Vai ficar muitos anos ainda. Tá ótimo. Certo. Tá ótimo. E dentro da neurociência, se hoje aqui agora chegasse uma fada madrinha e falasse, Érica, eu vou te responder uma pergunta de uma maneira mágica. Qual seria a sua escolha? Qual seria a pergunta? Qual seria essa questão para ser respondida? Eu queria uma equação assim gigantesca, maravilhosa, que botasse tudo que tem que ser levado em consideração para conseguir prever o funcionamento de uma dada terapia dentro de um dado do paciente. Acho que esse seria o meu sonho de consumo, especialmente, acho que principalmente voltado aí para conseguir melhorar o movimento, né, de um dado paciente que perdeu por uma lesão ou uma doença. É isso. Vamos deixar como dica para os graduandos e já construindo a expressão. Né? Isso. Quando chegar lá na frente, né, uma IA para produzir essa expressão, vai chegar lá na frente uma coisa juntar com a outra, né, Érica? Isso aí. E aí, se a gente pensar, a gente falou muito também dessa neuroplasticidade, das conexões, pensando um pouquinho na emoção, como que isso influencia também, né, a parte neurológica da gente, o nosso desenvolvimento? Como que é isso? Influencia completamente. Eu tive a oportunidade de participar de uns estudos lindos com grupos que trabalham principalmente com emoção, que trata exatamente da influência da emoção sobre o movimento. Então, de forma muito direta, o nosso movimento ele é o tempo inteiro modulado de acordo com o que está acontecendo em termos emocionais, né? Isso é muito importante para a nossa interação social, isso é muito importante para que a gente entenda os contextos. E, além disso, a emoção ela tem um papel fundamental, principalmente se a gente pensar como emoção como motivação, né? Então, a motivação gerada através da emoção, ou junto, né, um processo, na verdade, único, ela vai favorecer toda a neuroplasticidade. Então, você tem que estar o tempo inteiro pensando de uma forma bem ampla, principalmente se você está pensando em plasticidade do contexto motor, você nunca vai conseguir tirar a influência da emoção sobre o movimento, e isso é fundamental para tudo na nossa vida, né? Não só para pesquisa. E diante de toda essa sua experiência, qual a maior lição que você pode dizer que aprendeu com um erro? Erro é uma coisa muito difícil, mas, na verdade, eu acho que a melhor coisa que existe é o erro, né? Porque o erro é que vai te permitir aprender, né? Sem o erro, você vai seguir fazendo o mesmo. E
você vai estar sempre no mesmo caminho, digamos assim. Então, a partir do erro, eu acho que ele vai... O erro em si não quer dizer muita coisa, né? Agora, você usar o erro de uma maneira produtiva é muito importante e é o que vai gerar plasticidade, né? A plasticidade, ela é muito gerada em cima dessa modificação que você pode fazer a partir de erros e de uma leitura crítica em cima daquele erro, digamos assim, de maneira explícita ou implícita, né? Mas, então, eu acho que talvez a maior lição seja usar os erros de uma maneira produtiva e não temer o erro, porque também temer o erro te faz congelar, né? Te faz não ser plástico, porque você vai ficar ali naquele mesmo lugar, você não vai errar, mas você também não vai conseguir construir nada diferente, nem se transformar em nada diferente. Então, Legal. Faz sentido. E aí, para eu também pensar um pouquinho no pessoal, se você não fosse fisioterapeuta, neurocientista, né? Qual outra profissão você seria? Jogadora de basquete, talvez? Se meu joelho permitisse. Eu acho que eu seria engenheira. Eu gosto muito dessa parte das exatas. Eu gosto muito da engenharia e de vários ramos da engenharia. Então, acho que se eu não trabalhasse na saúde, eu acho que eu seria Engenharia o quê, assim? Engenharia... Então, eu gosto tanto da parte mais relacionada à logística em si, como eu gosto da engenharia pensando aí mais em cálculo, computação, também tem Legal. muito interesse. Engenharia que nos perdoe, mas pode ficar. Tá muito bem da saúde. Tá, Eles que doutora? perderam. Eu acho que eles vão sobreviver. Eu trabalho com muitos engenheiros, então eu também, eu já E fico tem com muito essa a minha ver parte. também, né? Tem muita conexão com engenharia, porque tem muitos equipamentos, muitos... Sem dúvida, sem dúvida. Toda análise de sinais que a gente faz é um pouco baseada- engenharia. É muito relacionada à engenharia. E por fim aqui, Érica, a gente sempre pede para os pesquisadores indicarem um livro. Não precisa ser da área da pesquisa. Um livro que te marcou. Que Pode fica ser sempre- pessoal, na vida pessoal. Qualquer... Exatamente. Não, acho que eu vou manter na plasticidade. Pode ser. Já que a gente falou, foi a tônica. Uhum. Não estou lembrando em português. É The Brain That Changes Itself. Eu acho que é o cérebro que se transforma em português. Eu acho que é um livro interessante porque ele é diferente e ele vai contar um pouco através de casos diferentes de lesões, de dificuldades de aprendizado, o desenvolvimento do conhecimento a partir da plasticidade e esse encantamento também diante da capacidade de mudança que a gente tem e que nós, como seres humanos, tendemos a subestimar que existe. Então, acho que é um livro que é bem fácil de ler e traz uma mensagem muito interessante. Legal. É isso, né, Flávio? É isso, muito obrigada. Érica, eu queria agradecer a ter aceitado o nosso convite. Sem sombra de dúvida, foi inspirador. Eu faria várias perguntas. Talvez a gente precise de um outro podcast só para falar de neuroplasticidade. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Obrigada. Prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer foi enorme nosso. oportunidade e estou disponível sempre para conversar. Tá ótimo. Bom, é isso, pessoal. Terminamos aqui mais um episódio do IDOR Podcast. Espero que vocês se inspirem aí com essa trajetória também. Ficamos até a próxima.